Seja muito bem-vindo a essa série que vai te levar do zero até a entrega final da sua obra, passando por toda a etapa de projeto e depois a etapa de execução. Então, se você é arquiteto, designer de interiores ou engenheiro, fica aqui comigo porque hoje nós vamos falar de quantitativo de projeto para a obra, ou seja, o primeiro passo para que você entre na fase de execução. E se você quiser bater esse papo comigo, fica aqui porque depois da vinheta a gente vai começar. Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar esse papo aqui de hoje, que é na verdade o primeiro passo que você tem que dar, assim, a partir do momento que você entregou o seu projeto, você assinou aquele termo de entrega final de projeto para o seu cliente, e aí qual que é o primeiro passo que você tem que dar a partir desse momento? A partir deste momento você tem que mudar um pouquinho o seu mindset, porque você vai sair do mindset de projeto, que é a criação, a concepção dos espaços, das formas e tudo mais, e vamos entrar na parte de execução, ou seja, como é que a gente faz para fazer com que tudo isso fique de pé. Qual que é a primeira coisa que eu quero deixar vocês presente aqui? Existe uma coisa que é, muita gente sai da etapa de projeto e vai entrar na etapa de obra e pensa assim, eu vou começar fazendo o meu cronograma de obra. Só que começar a etapa de obra pelo cronograma é mais ou menos como se você fosse fazer um bolo e você não tivesse ainda os ingredientes daquele bolo para fazer aquele bolo e você fosse começar a sua receita pelos passos, pela ordem em que você coloca os ingredientes dentro da panela. Então isso não vai funcionar muito bem. Como é que você vai saber qual é a ordem desses ingredientes se você ainda não conhece os ingredientes? Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Antes da gente entrar no cronograma e antes da gente começar a pensar como é que a obra vai funcionar, como é que vai ser o passo a passo da obra, o que vem antes, o que vem depois, nós precisamos entender o quê? O que vai entrar dentro desse cronograma, quais são esses passos baseado em todas as etapas e as atividades que vão acontecer lá na frente. Como é que a gente descobre quais são as atividades? A gente precisa entender o que a gente precisa orçar. Então, para que a gente possa executar os orçamentos, a gente precisa do quantitativo, tá? O quantitativo nada mais é do que você pegar o seu projeto e você vai quantificar aquele projeto. Então, eu tenho aqui as minhas anotações, que eu vou passar isso para vocês de uma forma bem didática e bem rápida, para que você entenda tudo que você tem que quantificar dentro de um projeto de construção. Se você mexe com reformas, talvez exista uma adaptação, alguma coisa que você precise adaptar. Eu vou até comentar no final, mas eu vou seguir um passo a passo aqui de construção, porque eu acho que ele é mais completo e ele vai servir para você que também mexe com a reforma, porque ele vai passar por todas as etapas que você vai passar também. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer: levantamento das metragens quadradas e lineares de tudo que vai acontecer dentro da sua obra. Então nós estamos falando de quantitativo, quantidades. Ele vai levantar ou em metragem quadrada, ou em metragem linear, ou em volume, tudo que você precisa quantificar para poder, depois disso, passar para a etapa de orçamentos. Como é que você quantifica? Para construção. Vou começar pelo começo aqui, isso está sendo colocado para vocês em ordem cronológica, tá? É importante que você já comece a pensar na sua obra em ordem cronológica. O que vem antes, o que vem depois. Isso vai te ajudar muito, essa etapa vai te ajudar muito a você preparar a sua cabeça, a sua forma de pensar, para quando você chegar lá na confecção do cronograma, você já saber o que fazer. Movimentação de terra. É um item que você vai ter que pegar o projeto de terraplenagem que foi confeccionado ou por você ou por um outro engenheiro, ou se você é arquiteto, foi confeccionado por um engenheiro. Normalmente as prefeituras elas exigem também um projeto de aprovação para movimentação de terra. Então você vai pegar aquele projeto de movimentação de terra e ele tem lá as quantidades. Quantidades de aterro, quantidade de corte, qual é a previsão de saída de terra ou de compra de terra que você vai ter que fazer para a sua obra. Depois disso você vai dimensionar os tipos e as dimensões das fundações. Então, baseado no projeto estrutural, você vai lá e vai pegar qual que é o tipo que foi definido através da sondagem pelo engenheiro estrutural. Vai ser uma fundação rasa, profunda, vai ser estaca, vai ser sapata, com baldrame. Então, você vai ter que pegar esse projeto e vai ter que quantificar nesse projeto tudo que você vai precisar para tirar as dimensões das suas fundações, tá? Depois disso, você vai ter o tipo e volume das estruturas. Como é que vai ser esse projeto? Ele vai ser estrutural de concreto armado, pré-moldado, de metálicas, vai ser concreto armado em loco.
Então aí você vai colocar na sua planilha qual é o tipo de estrutura escolhido e quais são as dimensões. Lá também, normalmente nos projetos de engenharia, você tem os quantitativos. Lá vai ter quantitativo de ferro, né, aço, vai ter quantitativo de concreto, inclusive com a especificação do FCK desse concreto, porque depois você vai ter que comprar caminhões de betoneira para poder fazer isso. Ou se você optar por fazer isso em loco, né, na obra, você também já tem essa especificação para saber que tipo de brita você vai comprar, concreto que você vai comprar, qual que é o volume de tudo isso. Depois da parte estrutural, você vai pegar o volume, né, as dimensões das lajes. Então você já fez a parte de fundações, já fez vigas e pilares, e agora vamos ver as lajes. Quais são as dimensões das lajes que você vai ter, qual é a altura delas, qual é a ferragem que tem que comprar, qual é o concreto que foi especificado. Depois disso você vai ter a metragem linear e quadrada das alvenarias. Então quais são as alvenarias que vão fazer os fechamentos da sua construção, como é que vai ser a parte interna, vão ser divisórias de drywall, vão ser divisórias de alvenaria também. Provavelmente internamente você vai ter um bloco diferente do que o bloco que você vai usar externo. Normalmente externo a gente usa um bloco, né, uma alvenaria com uma espessura maior. Internamente, para salvar espaço, a gente costuma usar blocos mais estreitos, mais finos, ou divisórias de drywall. Aí você vai ter que separar. Blocos eu tenho tantos metros quadrados com a especificação do bloco 9 por 19 por 19. Então tem que pegar qual é a dimensão do bloco, são vários. Se o bloco é cerâmico, se o bloco é de concreto. Se a parte interna for divisórias de drywall, você vai ter que quantificar a metragem quadrada dessas divisórias para que você possa fazer um orçamento disso com o fornecedor, que normalmente é feito material junto com mão de obra. Depois disso, a gente vai falar da cobertura. Como é que vai ser a cobertura desse prédio? É laje? Se for laje, já está quantificado lá junto com as lajes. Se for uma cobertura de telhado de madeira com telha de concreto, telha cerâmica, você vai ter que quantificar a metragem quadrada e as dimensões dessa cobertura, e também vai ter que quantificar a quantidade de telhas. E aí você vai passar toda essa informação num próximo passo, que inclusive vai fazer parte de um próximo vídeo, já fiquem ligados nisso. Como é que você vai planilhar isso daí e como é que você faz uma concorrência para depois poder escolher o seu fornecedor, tanto na parte de material quanto na parte de mão de obra. Depois você vai fazer a quantidade de pontos. O que são a quantidade de pontos? Pontos hidráulicos. Na parte de abastecimento de água, na parte de esgoto. Aí você tem esgoto para vaso sanitário, esgoto para pia, onde a dimensão da tubulação ela vai ser diferente. A parte de hidráulica também envolve a parte de águas pluviais, ou seja, como é que a água da cobertura ela vai ser captada, coletada e direcionada para baixo. Se vai ter algum sistema especial, uma cisterna, alguma coisa assim, ou se isso vai ser jogado na rua. Enfim, todos esses pontos. Eu tenho tantas descidas, eu tenho tantos metros de calha, eu tenho tantos pontos de vaso sanitário, eu tenho tantos pontos de pia, eu vou ter ralos. Onde é que estão posicionados esses ralos? Você vai puxar isso no projeto e vai tirar só a quantidade, tá bom? Então a gente está falando aqui de quantitativo, não importa onde isso vai ficar dentro da sua obra, o que importa agora é a quantidade de tudo que você está puxando. Depois disso a gente tem a quantidade de pontos elétricos, vai envolver lá o quadro elétrico, então já deve ter lá um projeto sobre como vai ficar esse quadro. Lá você vai conseguir puxar a quantidade de disjuntores, quantidade de pontos de iluminação, quantidade de tomadas 110, quantidade de tomadas 220. Se o projeto foi feito por um engenheiro, provavelmente já tem um quantitativo lá, estimativa de cabeamento elétrico. Se você vai ter poste de entrada de energia, já está lá qual é o padrão do poste. Então você consegue coletar todas essas informações e jogar dentro da sua planilha. Também tem a parte de pontos de TV, pontos de dados. Você vai ter pontos de áudio, por exemplo, eu tenho som ambiente nesse local, nesse prédio, então eu vou ter pontos de áudio, entre outras coisas que você pode ter dentro do seu projeto, dependendo da finalidade dele. Depois disso, a gente tem as esquadrias, portas, janelas, se for vidro fixo, alguma coisa assim. Então tudo que for englobar dentro de esquadrias, você vai quantificar. Então eu tenho tantas janelas da dimensão X por Y, eu tenho tantas portas, aí essas portas têm tantas de folha 62, tantas de folha 72, tantas de folha 82. Tem uma porta de entrada que ela é diferenciada, ela é pivô, ela não é uma porta de abertura convencional. Eu tenho tantas janelas de correr, tantas basculantes, eu vou ter alguma porta-balcão. Enfim, você vai levantar todas as esquadrias e você vai dividir por tipologia. Então se é de correr, se é de abrir, tipo de abertura, se tem
vidro, se tem veneziana, qual é o material, vai ser madeira, vai ser ferro, vai ser alumínio, vai ser PVC, tudo isso você tem que separar dentro da sua planilha quantitativa. Por quê? Porque de repente vai ser, cada item desse vai para um fornecedor diferente. Normalmente o cara que trabalha com madeira só trabalha com madeira, o cara que trabalha com alumínio só trabalha com alumínio. Então você vai ter que separar tudo isso. Esquadrias não vai estar num pacote único, porque dificilmente você vai achar um fornecedor que vai te dar tudo, todos os tipos de esquadrinha no mesmo lugar. Depois das esquadrias a gente tem os revestimentos. Então quais são as áreas onde eu vou ter revestimentos dentro do meu projeto? São os banheiros, cozinha, lavanderia, varandas. Se você vai ter piso frio, por exemplo, na sala, você tem que separar entre revestimentos quentes e revestimentos frios, porque revestimento é tudo, né? Então, se eu vou ter um assoalho de madeira na minha sala, quantos metros quadrados desse assoalho eu vou ter? Qual a especificação dele? Que vai ser um assoalho de quanto de espessura? Então, tudo isso você tem que levantar dentro do seu projeto e separar dentro da sua planilha. Depois dos revestimentos, a gente vai ter o quê? A área de forros. Então, onde é que eu tenho forro? Que tipo de forro eu vou ter? Eu vou ter um forro que ele é de gesso, eu tenho um forro que ele é de drywall, eu tenho um forro que ele é de lambri de madeira. Onde é que estão esses forros? Se eu estou falando de uma casa que vai ter um telhado de madeira com telhas de concreto ou telhas cerâmicas, normalmente a gente tem um beiral que vai um forro ali. Que material que é esse forro? Então você tem que levantar de novo por tipo de material e as quantidades. De forro de gesso eu vou ter tantos metros quadrados. De forro drywall eu vou ter tantos metros quadrados. De forro de madeira eu vou ter tantos metros quadrados. Então você vai separar por tipo e a metragem quadrada de cada tipo. Depois disso tem a área de pintura. Então onde é que você vai ter pintura? Tenho tantos metros quadrados de parede de pintura e tantos metros quadrados de forro, de laje para pintura. Então aí você vai quantificar na hora quantos metros quadrados de maciamento eu vou ter, quantos metros quadrados de tinta, quantos metros quadrados de textura. De repente por fora é textura, por dentro é pintura normal. Que tipo de tinta é essa? Ela é uma tinta acrílico fosco, acrílico brilhante, ela é uma latex semibrilho, acetinada. Então isso já é importante que você tenha. Por quê? Porque o rendimento das tintas ele vai ser diferente. Dependendo, se você for trabalhar com uma tinta acetinada ou uma tinta brilhante, você tem que dar muito mais demão de massa e muito mais demão de tinta para você ter um acabamento perfeito. Se você estiver trabalhando com uma tinta látex fosco, você vai ter menos demãos, tanto de massa quanto de tinta, para ter um acabamento muito bom, um acabamento perfeito também. Então tome cuidado com a questão do tipo do material que você está especificando no seu projeto, ou que foi especificado no projeto. Ele vai interferir nas quantidades de compra, dependendo quais são as características desse material, tá? Depois a gente tem as metragens de áreas externas de pavimentação. Vai ter calçada, não vai, como é que é a conexão de uma área com a outra, de repente são dois blocos, o que eu vou ter de pavimentação na área externa, de repente é uma casa que tem uma edícula, como é que eu chego até lá? Tem a parte pavimentada para os carros, normalmente o piso que você vai utilizar numa área pavimentada para carro é diferente de um piso que você vai utilizar numa área para trânsito de pedestres. Isso vai interferir, é bom você separar essas duas coisas, tá? Então o uso e a tipologia dos materiais ele vai interferir diretamente no seu quantitativo e nas compras que você vai fazer depois, tá? Depois tem as áreas permeáveis, ou seja, onde é que eu tenho grama? Aqui é grama, ali vai ser um pavimento permeável, XPTO, ali vai ser pedrisco, ali eu vou ter um jardim, um pomar, alguma coisa assim. Então qual que é a área que eu vou precisar passar para uma empresa de jardinagem ou para alguém que eu vou comprar todo esse material, toda essa grama, toda essa terra, todo esse pedrisco, para eu poder ter essas quantidades e orçar esses itens. Depois disso, a gente tem os muros de divisa. Então, o muro de divisa ele pode ser um muro diferente. De repente, você está tendo que trabalhar lá por conta da movimentação de terra, você está tendo que trabalhar com um muro reforçado, que é lá um muro de arrimo. Então, o muro de arrimo tem uma estrutura específica para ele. É bom você separar isso na sua planilha quantitativa. Não, são só muros de divisa que tem uma determinada altura, então eu tenho tantos metros quadrados de muro de divisa para construir, tá? Você vai ter a fundação desse muro também, normalmente vai ser uma baldrame ali, você vai ter alguns pilaretes, então tudo isso você pode até separar a parte de muro de divisa, até porque normalmente você cobrar, a mão de obra disso é cobrado diferente quando você vai construir. E por aí vai, se você tiver piscina, se você tiver a piscina, você vai ter que pensar que ela é toda estrutural, então você vai ter que calcular aço, concreto, pedra, brita, né, para construir. Essa piscina tem escavação se ela for enterrada.
Se você tem uma edícula no fundo com churrasqueira, você tem que quantificar. Se é tudo de tijolinho, você tem que quantificar quantos metros quadrados de tijolinho você vai ter, qual que vai ser o piso dessa área, como é que vai ser a cobertura dessa área. Então isso vai valer para todas as edificações que você tiver dentro do seu projeto, você vai quantificar dessa maneira, tá bom? Agora, mas onde tudo isso me leva depois que eu faço tudo isso? Isso vai te levar no tema do nosso próximo vídeo, que é um vídeo sobre o planilhamento e a parte orçamentária, ou seja, como é que eu mando essa planilha para os meus fornecedores e como é que eu faço a concorrência para poder comprar esses materiais e essa mão de obra, tá bom? Então, ó, com isso feito, onde é que a gente chega? A gente chega em 3 pontos importantes. O primeiro, você começa a ter um domínio do seu projeto muito grande, muito grande. É impressionante, quanto mais você vai se aprofundando e imergindo dentro do seu projeto, conforme você vai tirando essas quantidades, você vai começar a ter um domínio do que vai acontecer e você vai começar a montar na sua cabeça um planinho que vai te levar ao cronograma muito mais fácil. Então, primeiro, lembra da receita de bolo. Ela vai te dar primeiro os ingredientes e depois a ordem dos ingredientes dentro da panela. Então, agora a gente está falando dos ingredientes. Então, a gente está focado aqui em quais são eles. Ao mesmo tempo, você já vai pensando, nossa, em que ordem que eu vou fazer isso dentro da minha obra? Como é que eu vou colocar? Isso vem antes, isso vem depois. Por quê? Porque na ordem que eu te passei é uma ordem cronológica. Então, você já começa a entender, olha, primeiro eu vou fazer movimentação de terra, depois eu vou fazer escavação para as fundações, depois eu vou fazer as fundações propriamente ditas, depois eu vou fazer estrutura, depois eu vou fazer a cobertura, depois eu vou fazer alvenarias e por aí vai. Então, você já começa a ter esse domínio. Esse é o primeiro ponto importante de você fazer primeiro o quantitativo, tá? O segundo é que você vai estar muito pronto para criar a sua planilha de orçamentos. Por quê? Porque você já tirou todas as quantidades e você já começou a ter essa mentalidade de como que isso vai ser construído lá na frente para também montar o seu cronograma. E o terceiro item que eu quero destacar para vocês aqui é que você começa a construir dentro de você um controle e uma segurança para depois realizar essa obra que vai te ajudar até o ponto final dela. Por quê? Porque quanto mais detalhes você tiver do que vai acontecer nessa obra, mais fácil vai ser de você tocar ela, mais fácil vai ser de você resolver os problemas lá na frente e mais fácil vai ser de você entregar essa obra dentro do prazo e dentro do custo esperado. Então, gente, é o seguinte, eu sou o Fernando Prieto e eu estou aqui para fazer de você o melhor gestor do seu mercado. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu comentário e o seu like, porque essa é a única maneira de eu entender se o que eu estou fazendo aqui faz sentido para você. Aqui na descrição do vídeo também tem todas as minhas redes sociais. Através delas eu transmito outros conteúdos de outra natureza e você pode acompanhar através dos links que tem aí. Eu quero destacar uma delas para você, que é o Telegram. O Telegram é uma espécie de WhatsApp, tá? Mas eu gosto de chamar ele de WhatsApp profissional. Ele tem vários recursos bacanas e nele eu tenho um canal que eu transmito áudios, vídeos, insights do meu dia a dia e lá a gente tem uma conexão muito mais próxima. Então clica lá e se inscreve no meu canal do Telegram. Do mais, gente, vamos em frente e para cima, sempre!